Oi, boa noite! Começando mais uma vez o nosso culto semanal aqui. Hoje é dia 10 de janeiro de 2024. Começamos esse ano há pouco tempo e já é hoje a segunda vez que nós estamos aqui nos encontrando durante a semana. Espero que você esteja bem aí na sua casa, que essa semana esteja sendo muito abençoada para você e para sua família. E agora, logo nesse início de culto, eu quero te convidar a fazer uma leitura bíblica e cantar um hino muito lindo e muito conhecido que nós cantamos sempre. A leitura bíblica fica lá no Salmo 30 e fala da confiança que podemos ter em Deus. E o hino é aquele que diz: se você tem na sua vida 1000 problemas, tem desconfiança, já perdeu a esperança, está triste, precisando de um amigo, Cristo te estende a sua forte mão. Eu quero convidar você também, que é cristão, a enviar esse link desse culto para alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Aproveite esses nossos cultos como instrumentos para evangelização e para abençoar outras pessoas. Com essas mensagens lindas que a gente tem aqui, não guarda só para você. Manda para alguém que está precisando de saber que Cristo estende a forte mão e cuida de nós. Tá bom? Então vamos ler essa leitura bíblica e louvar o nosso Deus agora. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me levantaste e não permitiste que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Ó Senhor, Deus meu, a ti clamei e tu me curaste. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai o seu santo nome. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Ó Senhor, sê o meu ajudador. Tomaste o meu pranto em regozijo. Me cingiste de alegria, para que a minha alma te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Ajude a caminhar.
irmãos, saúde e paz. Sejam mais uma vez bem-vindos a este culto no meio da semana. E se Deus permitiu, hoje é dia 11 de janeiro de 2024. O ano está só começando. Janeiro, período de recesso, de férias, descanso, escola, trabalho, enfim, tempo de visitar familiares, de aproveitarmos para fazer alguns exames médicos, um check-up, enfim, revermos algumas coisas em casa, na rotina, fazermos umas faxinas dos nossos armários, na perspectiva de que 2024 possa ser um ano que nós avancemos na nossa fé, que nós estejamos mais próximos do Senhor, que estejamos mais próximos uns dos outros. Muito calor, como vocês têm visto, mas vamos seguindo um dia de cada vez, como eu sempre falo, e seguindo pela fé. O justo viverá pela fé. No culto, então, vocês puderam ler o texto do Salmo 30, que ele começa: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me levantaste, tu tem me dado vitória, o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me protegido. Exaltar, irmãos, é colocar no lugar alto, é glorificar, é adorar. E o nosso Deus é o único que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Ainda olhando para 2023, você exaltou o nome do Senhor nesse período. A sua vida foi uma vida de crescimento espiritual. Você aprendeu mais com a palavra do Senhor. Você se envolveu mais como igreja do Senhor, como comunidade de fé. Você investiu no seu relacionamento com pessoas. E diante disso, 2024 nos convida. Por mais que os dias sejam parecidos, os meses tenham os mesmos nomes, mas nós vamos vivenciando novas experiências. 2023 teve pessoas que perderam seus amados, teve pessoas que ganharam emprego, perderam emprego, tiveram um diagnóstico difícil, foi curado. Enfim, teve vitórias, teve lutas, derrotas aparentes, mas o Senhor está sempre conosco. Precisamos exaltá-lo. O salmista vai dizer aqui que ele clamou ao Senhor e veio cura sobre ele. Vai falar sobre a ira de Deus, que a ira de Deus dura um momento. Já viu quando a nossa raiva e às vezes a nossa ira dura apenas alguns segundos, que às vezes nós não conseguimos controlar, e às vezes nem temos que controlar. Tem hora que a gente tem que levantar a voz, tem hora que a gente tem que dar uma sacudida em algumas pessoas. A gente só não pode permitir que essa ira se torne algo contínuo, nos tornemos pessoas iracundas, em hipótese alguma. Um momento para Deus, mas uma ira de Deus num momento simples pode destruir todo mundo, se Ele assim o quiser. Mas Ele diz que o favor de Deus é vida para nós. O favor de Deus dura a eternidade. E todos nós buscamos o favor de Deus todos os dias. E mesmo quando nós não buscamos o favor de Deus, Ele está sempre favorável a nós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, diz o salmista, diz o profeta. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós encontramos no momento de clamor, no momento de angústia, a gente encontra um versículo muito conhecido por todos nós, que fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que isso significa? Que nós vivemos ciclos da nossa vida. Nós vivemos tempos na nossa vida. Como diz Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas debaixo do sol, propósitos de Deus. Há tempo de sorrir, tempo de chorar, plantar, colher. Tempo. Eu não sei se 2023 para você foi um tempo de choro, foi um tempo de riso, foi um tempo de apreensão, foi um tempo de que muitas coisas aconteceram. Não importa. O que importa é a presença de Deus sempre. E cada ano nós vamos vivenciar situações boas e ruins. Ainda somos sobreviventes dessa grande pandemia que matou 8 milhões de pessoas no mundo, no Brasil 800 mil, e deixou sequelas por muitos lugares que passou. A alegria faz parte, mas a gente só sente alegria se nós sentimos tristeza, dor e vice-versa. Quando nós falamos de vitória, não existe vitória sem luta. Já dizia lá um hino antigo, né?
Não há vitórias sem lutas, não é isso? Então, faz parte da nossa agenda. A grande questão é como nós vamos vivenciar o nosso relacionamento com Deus nesse ano que está só começando. Sabendo que Ele cuida de nós. Vocês puderam cantar também um hino muito bonito que fala sobre Cristo te estende a mão. Vamos passar por várias situações, mas a forte mão de Jesus está conosco. E nesta noite, Ele estende a mão para você, ou melhor, Ele pega na sua mão, como pegou em nossos corações e nos salvou. Como muitas vezes, quando nós estamos lidando com crianças, ou de repente tem uma pessoa ao nosso lado e a gente vê que ela vai tropeçar, às vezes pode ser um idoso, uma pessoa que está com uma dificuldade de mobilidade, não importa, mas naquele momento, naquele segundo que ela poderia ter um acidente, você vai lá e segura e pega aquela pessoa. Assim o Senhor faz conosco. Quando tirou a gente das trevas, do lamaçal do pecado, nos tirou, colocou sobre a rocha, como diz o Salmo 40. Então, talvez você ache que o seu tempo de choro nunca vai acabar. E parece que às vezes os momentos de alegria são mais curtos. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós valorizamos mais as coisas ruins que acontecem conosco do que as boas. Às vezes nós valorizamos e ficamos murmurando por causa de pessoas que nos magoaram, nos entristeceram ou nos abandonaram do que aquelas que estão ao nosso lado sempre, que às vezes nós nem percebemos. É uma tendência do ser humano, é fruto do pecado. Por isso que somos chamados pelo salmista, por Moisés no Salmo 90, pedindo ao Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa que está buscando sabedoria. A Bíblia diz que a gente tem que buscar. E o texto diz, Jesus vai dizer, o texto bíblico diz que Deus nos dá. Diante disso, precisamos entender esses ciclos. Precisamos chorar com os que choram, precisamos nos alegrar com os que se alegram. Mas talvez nessa montanha russa de choro e de alegria, tenhamos a certeza de que Jesus está conosco nesse trenzinho. Quando nós pensamos na nossa vida, irmãos, e se você já é uma pessoa experiente como eu, se Deus permitir, agora dia 2 de fevereiro eu completo 54 anos, talvez você esteja na minha frente. A gente vai tendo um lastro de vida, de história com Deus, confiando no Senhor, chorando sim. Mas o nosso choro é aquele choro que vivemos a angústia, mas sabemos que seremos socorridos no momento certo. E se você está vivendo esse momento de choro, eu queria deixar essa palavra de encorajamento para você, que pela manhã virá a alegria. Então o salmista aqui usa a criação de Deus, o giro perfeito da terra na sua rotação, e vivemos o dia e a noite. E muitas vezes temos noites longas. O choro muitas vezes é lá sozinho, no quarto, no escritório, no secreto, e precisa ser. Nem sempre podemos chorar na frente dos outros, não como uma forma vaidosa, orgulhosa, ou de um personagem que queiramos ter ou criar, de forma nenhuma. Mas tem alguns choros nossos, tem algumas lágrimas nossas, que somente Deus vê, só Ele pode ver. As nossas alegrias, elas precisam ser compartilhadas. Mas a nossa alegria precisa ser vivida de forma espiritual, nunca de uma forma carnal, para tentar estimular em outras pessoas sentimentos que não sejam espirituais. Tem pessoas que às vezes vivem uma alegria falsa, vivem a alegria de ostentação, vivem uma alegria nas redes sociais, vivem uma alegria falsa dentro de uma religiosidade, dentro de tantas igrejas. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando da alegria da salvação. A gente está falando da dor que sentimos, mas ninguém pode tirar essa alegria de nós, porque ela é a presença de Jesus. E como diz o apóstolo Paulo, o reino de Deus ele é feito de justiça, de paz e de alegria. Então, querido irmão, querida irmã, no dia de hoje, ainda iniciando 2024, possamos, como Igreja do Senhor Jesus, seguirmos firmes e fortes
nesse propósito, sabendo que o Senhor vai estender a sua mão para nos conduzir, para nos segurar, para nos proteger, para nos acalmar. Não é verdade? Quantas vezes você já pegou na mão de alguém e fez um carinho para acalmá-la? Jesus faz isso conosco todos os dias, Deus faz isso conosco todos os dias, lendo a palavra, oração, jejum, se você tem a prática do jejum. Quando nós estamos reunidos como igreja, adorando o Senhor, que coisa boa! Deus fala no meio dos louvores, dos cânticos, dos hinos, da pregação, das aulas, que coisa boa! No dia de hoje, se você não exaltou o Senhor, quando terminar esse momento, exalte ao Senhor. Hoje, ao dormir, ao descansar, coloque o teu choro diante do Senhor. E não ache que amanhã as coisas não vão acontecer porque hoje deu errado alguma coisa. Amanhã não existe. Aproveite sempre vivendo um dia de cada vez o hoje. Celebre isso diante de Deus, junto com as pessoas que o Senhor tem colocado ao seu redor. Tá bom, queridos? Nós vamos caminhando pela fé um dia de cada vez. Se Deus permitir, no próximo domingo estaremos juntos, dia 14 de janeiro. Como Igreja do Senhor, temos muitos desafios pela frente. 2014 vamos arregaçar as mangas para trabalhar, para salvar novas pessoas. 2024 é o primeiro ano dessa nova década, do nosso olhar para o centenário da Igreja. Também, irmãos, em 2033, a Igreja de Cristo completa 2000 anos na terra, pregando o Evangelho todos os dias, 24 horas por dia, todos os anos. Nesse giro perfeito da terra, sempre tem um servo de Deus, sempre tem uma serva do Senhor, que está orando, que está adorando, que está clamando, que está evangelizando, que está ensinando, que está pregando, que está curando, que está acolhendo, que está tendo compaixão, que está tendo misericórdia, todos os dias, essa igreja maravilhosa a qual nós fazemos parte. E temos muito trabalho pela frente nessa década. E o nosso tema desse ano é Olhando para Cristo. Vamos trabalhar nessa perspectiva, cantando, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E nós, como igreja, continuaremos firmes, olhando para o céu, irmãos, olhando para a eternidade. Não permita que nenhuma circunstância, nada que venha acontecer à sua volta, venha tirar você do foco, que é Cristo Jesus. Vamos caminhar exaltando o Senhor em todo o tempo, sabendo que o choro aqui na terra, manchado pelo pecado, vai acabar, até que vivamos a alegria no amanhecer da eternidade. Tá bom, queridos? Um grande abraço, fique na paz e até lá.